Eu trabalhei sermões não pelo interesse propriamente da educação e da relação da educação da religião, mas por algo que tinha mais a ver comigo, de facto. Alguns podem achar estranho que eu me interessasse por sermões. Mas os sermões têm duas coisas que são, para mim, muito interessantes. Um é a questão da distância, portanto, a diferença do mundo diferente em relação ao que é hoje, seja em relação à comunicação, seja em relação especificamente ao que é o mundo editorial, e depois a relação da circunstância. Quer dizer, portanto, a importância da circunstância para a criação de sentido e a forma como os textos significam diferentemente em função das circunstâncias. Isto tem logo a ver com aquilo que nós escolhemos, enfim, a Fernanda que propôs, palavras ditas, palavras escritas, palavras lidas. Portanto, não é a mesma coisa. Portanto, a ideia de que não há um texto apenas, pode haver palavras que são as mesmas, há vários textos. Os sermões e as circunstâncias, para fazer uma coisa próxima da cultura barroca, podíamos ter feito um título muito mais comprido, e um dos aspectos que podíamos ter acrescentado é sermões lembrados, palavras lembradas. Quer dizer, porque há aqui o elemento da memória, quer dizer, portanto, como as coisas fazem sentido com aquilo que se sabe e aquilo que se conhece. E a questão da memória não é apenas por causa da memória dos textos sagrados, não é? Porque pode até nem haver memória de textos sagrados, mas tem que haver a memória de funções, portanto, como a coisa funciona quando se lê. Bom, é um mundo muito diferente do nosso, como eu disse, do ponto de vista da edição, porque, vamos dizer que os grandes temas da edição, portanto, os aspectos mais procurados na edição, hoje não são os aspectos mais procurados. Não havia ficção propriamente dita, que é aquilo que normalmente faz os grandes sucessos editoriais, e em contrapartida havia muito sermão, muita poesia, portanto, para dizer dois dos géneros que faziam, e não quero dizer a fortuna, embora também um pouco a fortuna, mas faziam os grandes números, independentemente de quanto fizesse a fortuna de quem os vendia. E, portanto, é um outro mundo. Este mundo que estamos aqui a falar, dos sermões e a importância que o sermão tem no cotidiano da cultura de comunidades como o mundo português, todo o mundo português, tem um ponto, não é um ponto alto, é um planalto, que vai de meados do século XVII a meados do século XVIII. Não morre em meados do século XVIII, mas é um grande planalto. O sermão, mesmo lido, remete sempre para um sermão ouvido. Portanto, para uma circunstância que é a de uma enunciação, aliás, pode ser repetida. E é, desde logo, diferente desse momento original, digamos assim, partindo do princípio que no essencial os sermões, quando são difundidos, correspondem a um momento de pregação anterior. São raros aqueles que são feitos, não é como as peças de teatro, porque essas há muitas que são feitas só para o papel ou só para a imprensa. No caso dos sermões, corresponde a uma vida anterior, e é uma vida anterior que, quando passa para escrito ou passa para impresso, não é a mesma coisa, perde uma série de elementos. Perde o corpo, perde a voz, perde a expressão, perde as modulações, perde as formas da entrada. Se pensar nos três púlpitos que vou mostrar, portanto, este de Santa Maria de Belém, este da Igreja de Santa Catarina e este de Canterbury, nós percebemos que a entrada é diferente. Não é? Este tem umas escadas, que, portanto, o pregador pode estar a subir enquanto está a falar, de qualquer maneira vê-se chegar. Nestas duas, portanto, a entrada escondida, portanto, há uma escada interior. Portanto, logo a forma da entrada marca o modo como se apresenta o sermão. Não sei se o facto de haver púlpitos não quer dizer que os púlpitos sejam usados, não é? Portanto,
o sermão pode ser dito à altura dos ouvintes, ou na escada. Enfim, há uma série de imagens de Lutero, por exemplo, debaixo do púlpito e não no púlpito, a falar. Uma imagem muito conhecida, muito difundida do padre António Vieira com os hinos, que está no meio. Portanto, a questão do púlpito não é o lugar de todo o sermão, mas marca uma relação entre o pregador e quem o ouve, que é uma relação visual também. E, portanto, aqui, para além de lidos, escritos, ouvidos e lembrados, há também vistos. Embora haja todo um conjunto de regras em relação à gestualidade, que tem a ver com a arte oratória, tem a ver com a oratória sacra em particular, mas depois tem a ver com a gestualidade em geral, portanto, aquilo que é decente, que não é decente, não fazer como no teatro, não fazer como, enfim, portanto, não procurar o grotesco. Em grande medida, o sermão tem sucesso também escrito por causa da memória. Quer dizer, portanto, o sermão... Há uma frase que é muito dita, um pouco para marcar que os textos não são todos iguais, que é: eu não li o livro, mas vi o filme. Que é, obviamente, ridicularizar a pessoa que o disse, porque se não lê o livro, o ver o filme não resolveu o problema. Mas há uma relação, de facto, entre o livro e o filme que também há, no caso dos sermões, que é o facto de eu ver o filme não retira público ao livro, pelo contrário. Não é? Portanto, quando os grandes sucessos de bilheteira dão grandes sucessos editoriais também. Portanto, há um prolongamento, há um potenciar. Aquilo que se passa com os sermões tem uma relação semelhante, porque o texto prolonga um prazer que é um prazer, posso chamar de prazer, mas quer dizer, um momento que é de fruição, mas que é também marcante no cotidiano das pessoas, através do livro, mesmo perdendo um conjunto de elementos que o livro não pode ter. Portanto, se não ouviu o sermão, o livro não lhe dá toda a experiência, mas dá um prolongamento dessa experiência. Há uma série de testemunhos que dão conta dessa relação, não só da forma como eles percebem a diferença, mas também como explicam, neste caso, este chegou atrasado, mas quis muito comprar o sermão para depois, teve logo a ideia de que era algo que devia ter sido, neste caso, um sermão de preços por chuva. E este diz algo muito diferente, que é: ele hesitou muito antes de imprimir os seus sermões, porque a experiência dele, neste caso não como pregador, mas como leitor e como ouvinte, aconselhava-o a ser prudente. Quer dizer, quem lê vê coisas que quem ouviu e quem viu não vê e não lê. Quer dizer, portanto, aquilo que eu disse em relação, o que se perde da passagem do dizer, ou neste caso do ouvir, para o ler, tem um reverso, que é: lê-se aquilo que não se ouviu, procura-se aquilo que não se teve tempo de captar. E o que ele diz, basicamente, é: já ouvi muitos que achei que sabiam o que estavam a dizer e que depois de lido, diz-me era melhor que não tivessem publicado. Bom, portanto, o sermão tem uma importância cultural, corresponde, como eu disse, a um outro mundo, tem uma estrutura que é uma estrutura que vem também da retórica clássica, não foi inventada para o sermão, e basicamente devíamos dizer introdução, desenvolvimento e conclusão, mas quer dizer, portanto, é uma introdução específica onde se apresenta uma passagem dos textos sagrados que depois se vai desenvolver numa exposição e na confirmação, portanto, com os exemplos, com as provas, e depois se conclui retomando. Portanto, os dois momentos
chaves são o princípio e o fim, porque o princípio, através do conceito predicável, marca, portanto, claro, uma pessoa tem que perceber logo. Portanto, o sermão é construído para o ouvido, independentemente depois de ser escrito. Tem que perceber logo de que é que se vai tratar, não é? Portanto, independentemente de poder não saber latim e o conceito predicável ser dado em latim, mas quer dizer, é qualquer coisa que se capta bem pelo ouvido e que depois se consegue reter para compreender todos os exemplos e a exposição, e que depois, no final tem que ser também forte, porque é aquilo que vai ficar na memória. Portanto, esta estrutura tem a ver com a compreensão forte da eficácia de um processo de comunicação, quer dizer, podem chamar assim, mas que é a retórica. A retórica é um dos instrumentos mais importantes na educação no antigo regime. É? E, portanto, neste caso, associando uma forma de um saber que é um saber fazer também, mas é um saber fazer que tem a ver com o argumento e tem a ver com a construção da frase, que é tão importante como a gramática. Nós estudamos gramática, não estudamos retórica, porque justamente desde o século XVIII se criou um divórcio, né, que levou a que nós, quando dizemos isso é retórica, é qualquer coisa que não tem a ver com aquilo que se falava, mas com a topologia. Quer dizer, portanto, isso é vazio, é apenas um jogo. Né? Isso é qualquer coisa que vem justamente do século XVIII, quando a retórica é a base da formação, por exemplo, dos publicitários. Né? Portanto, a ideia de que a forma como se conta, a forma como se passa um conceito é fundamental para poder convencer o outro de que aquele carro é jovem, é veloz, portanto, não é através dos elementos. Portanto, eu quero vender um carro, não é através apenas dos elementos, qual é a velocidade em quantos segundos é que chega do 0 aos 100, pode usar todos os elementos, mas a retórica é conseguir passar esta ideia através de uma cor, através de uma montagem de um filme, portanto, que é aquilo que aqui se passa. E esta questão é uma questão importante, não só por causa da consciência, não só porque nós vemos como eles usam, mas porque justamente o fim deste planalto, que eu referi do meados do século XVII ao meados do século XVIII, tem a ver com uma consciência crítica da forma como a retórica e particularmente a oratória sacra tinha evoluído. Quer dizer, no fundo é a crítica da cultura barroca. Possivelmente, quer dizer, na cabeça tem o título do livro, mas toda a gente que aqui está provavelmente reconhece estas páginas. Portanto, isto é o início da carta sexta do Verdadeiro Método de Estudar, portanto, 1746. O Verdadeiro Método de Estudar, quando, não sei como é que é hoje, mas quando nós, há 40, 50 anos, estudávamos o Verdadeiro Método de Estudar, portanto, a questão era contra o argumento da autoridade, uma física da experiência, etc. Ora, aquilo que era o que foi mais escandaloso no Verdadeiro Método de Estudar foi esta parte. Porque esta parte é dizer os sermões que se fazem são intragáveis. O padre António Vieira é muito esperto, de facto sabe fazer as coisas, mas corresponde a um gosto absolutamente ultrapassado. Portanto, este aspecto sacrílego contra aquilo que era português de mais específico foi um dos aspectos que depois na polémica verneiana esteve mais presente, não é? Portanto, este aspecto inadmissível, desta crítica inadmissível, que, portanto, dizer que a física devia ser assim, devia ser assado, que pode ser uma coisa intelectual, mas não dói tanto como dizer os sermões que tu gostas são de um gosto que não se pode. E isto é de 46, e nós vamos ter de textos deste género,
alguns, portanto, isto é a carta sexta, a sétima também ainda é sobre a retórica, mas há livros que são só sobre isto. Portanto, o verdadeiro método de pregar, não é por acaso que tem, bom, em relação ao tema do seminário, interessa mais o outro porque é o de estudar, portanto isto tem a ver com a educação. O verdadeiro método de pregar não é por acaso que cerca de 15 anos depois usa um título que é muito parecido com aquele que tinha sido do livro do Luís António Carneiro. E basicamente, aquilo que nós vamos assistir toda esta segunda metade, portanto, este é o verdadeiro pregador, portanto, com exemplos, etc., tem a ver com a ideia de que aquela estrutura, não é só a estrutura retórica, mas, portanto, aqui a retórica é importante, aliás, as duas cartas do Luís António Carneiro são sobre a retórica, não são sobre o sermão. O sermão é a matéria para se perceber que o ensino da retórica está um desastre. Portanto, a retórica é importante. A forma como se faz é que não pode ser. Isto tem a ver com uma determinada racionalidade que não acha que, qualquer que seja o tema, se tenha que ir buscar qualquer coisa que já estava previsto nos textos sagrados e que, qualquer que seja o santo, é sempre melhor do que todos os outros, um de cada vez. Não é? E, portanto, esta ideia de que a retórica que se pratica são exercícios de estilo e, portanto, não cumprem a função que é de tentar convencer, de tentar incutir o gosto pela virtude, é a base desta conversa e, portanto, é a abertura a um tipo de pregação que é basicamente de origem francesa na altura e, portanto, grande parte daquilo dos sermões que são os bons exemplos para estes, são os que vêm de França. Agora, isto não é para contar o fim desta história, porque nós já sabemos qual é o fim da história, não é? Desta história. Que é, de certa forma, podemos dizer que todos destes dois lados que se odeiam têm razão, porque os que dizem, os outros não sabem escrever, não sabem fazer, e fazem umas coisas insípidas que ninguém vai gostar. Foi verdade. De facto, o abandonar aquele modelo de sermão, portanto, aqueles exercícios, está bem, pronto, é o sermão como se deve fazer, mas isso já não quer comprar. Portanto, este não é um spoiler, mas quer dizer, nós já sabemos que é assim que é que gosta. Bom, os sermões, eu entretanto perdi a noção do tempo e o meu relógio. Portanto, Fernanda, diga-me quando for para eu parar. Portanto, os sermões, a relação do sermão dito e o sermão escrito não tem como intermediário o manuscrito, porque, em princípio, quem diz um sermão já tem que o ter escrito e tem que o ter memorizado. Ele não pode ir para lá ler. Não é? E, portanto, o passar a impresso é retomar aquele escrito que tinha, corrigir, acrescentar as referências, porque, bom, se lembrava que era uma passagem qualquer, mas não tinha lá a página. Portanto, essas coisas que se fazem para publicar, ver se há erros, etc. Mas depois, digamos, a publicação, a ideia de publicação e a ideia de difusão e a ideia de coleção de sermões não tem a ver apenas com o impresso. Aliás, o próprio, se veja a Biblioteca Lusitana, quando diz a obra de fulano de tal, tem os sermões que estão na biblioteca tal, manuscritos, portanto, a ideia da publicação e da obra não implica a passagem ao impresso. E, portanto, há muitas coleções que são de cópias ou excepcionalmente, dos próprios autógrafos, mas, quer dizer, não é isso que interessa. O que interessa é que as pessoas faziam cópias porque queriam ter aquele sermão, ou queriam ter os sermões daquele pregador, queriam ter aquela coleção. E isso, bem e mal, não é? Quer dizer, uma das motivações
expressas do Padre António Vieira, como já antes dos filhos do Vicente Gil, para apressar a publicação as pessoas iam ao sermão ou iam ao teatro, não é? Havia profissionais disso, como hoje, quando fazem um vídeo nas antestreias, tiravam apontamentos e depois difundiam. Grande parte desta difusão era feita manuscrita, não é? Bom, no caso do Padre António Vieira também há muita pirataria impressa, e posterior. Quer dizer, que se vê, era uma coisa que se vendia. Mas no caso dos Gil Vicente, ou no caso do Padre António Vieira, antes da edição impressa, é a ideia de que são textos procurados, são momentos procurados e fazem-se cópias. E depois podem-se fazer cópias para vender ou podem-se fazer cópias do próprio colecionador. Portanto, pode ser isso falará depois a Fernanda, pode ser uma biblioteca de uma ordem religiosa, não é? Que quer ter na sua coleção e, portanto, promove as cópias, como se fazia antes em relação a todo tipo de texto, ou de um colecionador privado, não é? Portanto, alguém que... Portanto, isto que eu aqui tenho é o início de um sermão, de uma coleção. Portanto, este é outro sermão, neste caso do Padre António Vieira. Este é um sermão do mandato, também do Padre António Vieira. Portanto, são N cópias que depois se juntavam em bibliotecas ou se encadernavam. Bom, os sermões são para os colecionadores, mas também são para os pregadores. Grande parte do público, não só de quem ia ouvir, não é? Quer dizer, as pessoas que fazem teatro devem ver muito teatro, as pessoas que pintam devem... As pessoas que pregam também devem assistir a muitos sermões e ler muito. E depois, as coleções sejam impressas, sejam manuscritas, sejam truncadas, digamos assim. Quer dizer, bocados de sermões sobre este tema. Portanto, o que é que se pode dizer sobre este pecado, ou sobre este santo, não é? Portanto, isso era material de trabalho dos pregadores. Portanto, que copiavam os outros e copiavam-se a si próprios, não é? Quando digo copiar, não é que tenha... Aliás, a ideia embora aqui esteja, em parte, essa ideia, quer dizer, pronto, é repetido, já ouvimos, não é propriamente a ideia de plágio, é outra coisa. Mostrei ali um sermão do mandato para António Vieira. António Vieira fez não sei quantos sermões do mandato, não é? Quer dizer, fez não sei quantos sermões de várias domingas da quaresma. Enfim, nós conhecemos mais a sexagésima, mas é todo um calendário de sermões que se repete anualmente e em vários. Bom, portanto, aqui tem um frontispício de um sermão do António Vieira. Este é um outro, são os dois dos anos 40, embora neste caso impresso bastante posteriormente. Isto para dizer, portanto, que há uma lógica em relação à publicação impressa que tem a ver com aquele momento. E, portanto, se tem a ver com aquele momento, tem a ver com o sermão individual, como no caso dos autos no teatro. Não sei se conseguem ver. Portanto, isto são apenas alguns exemplos para portanto, são sermões de meados do século XVII, para se ver os vários... O que é que eu quero mostrar aqui? Não é propriamente não é bibliografia, é variedade de autores, variedade dos temas, que no fundo que temas é que são importantes, a questão os vícios, as virtudes, os exemplos, os desagravos, as preces, quer dizer, portanto, a profissão seja de fé, seja religiosas, os panegíricos, funerais. Bom, há aqui lógicas que são um bocado diferentes, porque, quer dizer, eu iniciei a dizer que a circunstância é fundamental. É fundamental para quando se diz e é diferentemente importante quando se lê. Tem que fazer algum sentido. A posteriori, um sermão de preces por chuva, pode-se dizer, bom, e choveu. Não é? Mas, quer dizer, já não há aquela aflição, porque antes tudo terá chovido. E os tempos são, obviamente, diferentes. Enfim, há testemunhos, por exemplo, os sermões do Brasil são normalmente impressos em Lisboa. O cálculo do tempo para a entrega do sermão é pior do que um editor, não é? Porque o navio partia mesmo. E, portanto, se não se apanhava aquele navio, a edição era
era adiada por muito tempo. Mas a minha questão é uma outra, é o sermão dito em Lisboa, na Capela Real, quer dizer, tem uma proximidade em relação ao momento quando é impresso, na maior parte dos casos, não estou a falar obviamente das recolhas, mas destes sermões individuais, tem uma proximidade que um sermão dito na Bahia e que tem que fazer a viagem não tem. Portanto, a questão da circunstância pode ser importante, mas a questão da circunstância tem também a ver com um outro aspecto, que é o sermão. Uma das regras da decência é não se fala, quer dizer, pode haver, se uma determinada comunidade, aquilo que se quer contrariar é a mesquinhez das vizinhas, não se vai dizer, o sermão não pode dizer porque a Dona Maria fez, tem que falar do vício em geral. Coisa que, quando há um panegírico, um funeral, não acontece, fala-se mesmo daquela pessoa. Não, sempre em termos decentes, não é? À parte dos pincas, mas em todo caso, portanto, há relações diferentes, tem a ver com regras, e esta ideia de a importância genérica do tema, que não pode ser estragada pela referência à Dona Maria, não sei o quê, ou à Joaquina, não sei, e depois os casos concretos em que se pode fazer. Portanto, e aqui, nesta lista, pode-se ver, portanto, também lá está o Padre António Vieira, mas o que eu quero mostrar nesta lista é a quantidade de pregadores, a quantidade de impressores, a quantidade de temas, portanto, os vários, não é, que eu referi, embora, para este período, não é tão grande a quantidade de lugares de impressão. Temos Lisboa e Coimbra, basicamente, mas não vai ser assim sempre. Portanto, aqui tem depois também mais para o final do século. Portanto, isto ainda é um conjunto de exemplos. Portanto, a quantidade de sermões que são publicados é muito grande. Aliás, ainda dentro daquela polémica, às tantas já não é uma polémica, portanto, aquela tarefa que, a partir de meados do século XVIII, sistematicamente as pessoas que escreviam iam dando neste gosto, não é? Nas memórias históricas do Ministério do Púlpito, ele diz, portanto, se fosse por uma questão de quantidade, portanto, o século XVII tinha sido extraordinário, mas de facto o gosto era péssimo. Portanto, a ideia de que a quantidade é avassaladora interessa-nos a nós para perceber que isto é um mundo diferente. Bom, isto era os sermões individuais. Entretanto, há as recolhas. Portanto, as recolhas têm uma lógica completamente diferente e podem ser... Não tem só uma lógica, tem várias lógicas. Uma pode ser do próprio autor, do pregador, que portanto, a ideia de há uma espécie de consagração, ele reúne os seus sermões, que é o caso, obviamente, do Padre António Vieira, mas há outras lógicas, porque estas compilações, aliás, uma das coisas que se pode notar até nas coleções da Biblioteca Nacional ou outras, que é as paginações manuais que aparecem. As paginações manuais que aparecem, mesmo quando a miscelânea está desfeita ou está enquadrada de outra maneira, correspondem a recolhas que as pessoas fizeram. E depois fizeram-os, aliás, a Fernanda se calhar depois mostrará, portanto há índices feitos à mão, e paginação que tem a ver com a forma como as coisas foram colecionadas. O que se pode fazer com a junção de vários sermões individuais ou nas várias lógicas que é destas recolhas, que podem ser sermões da Quaresma, por exemplo, ou sermões de um determinado santo. Quer dizer, portanto, a coleção, as coleções, aliás, portanto, aquilo que tem a ver com coleções tem a ver com isto, quer dizer, portanto, as coleções não têm uma lógica só, tem a ver com cabeças diferentes que têm os seus cromos, as suas peças, para encaixar dentro de alguma coisa que é uma curiosidade ou um interesse. E uma das lógicas aqui também é do calendário. Quer dizer, portanto, o sermão tem a ver com... O sermão é um calendário extenso, não é? São muitas páginas de calendário. Mas, quer dizer, portanto, tem a ver com
um ano que é pontuado por estes momentos em que se refletem, em que se discutem, em que se criticam, em que se, portanto, com uma arte, neste caso, pensando no António Vieira, que é portanto, que é o melhor daquilo que se pode encontrar para se ler e para se fruir esse calendário. Bom, passando ao século XVIII, portanto, em relação ao século XVIII, quanto tempo é que eu não sei? Muito. Ainda tem 25 minutos. Parecia-me falecido. Bom, em relação ao século XVIII, só queria, de certa forma, apenas não fazer o mesmo que eu tive a falar em geral, portanto, do 17 e 18, com alguns exemplos no 17, mas responder a 4 perguntas, não é? Quem, onde, onde, de novo, mas o outro onde e quanto. Quer dizer, para um conjunto de 1000, cerca de 1000, não é que tenha que ser absolutamente representativo, mas para um conjunto de cerca de 1000 edições referenciadas, isto dá-nos uma imagem. Né? Portanto, primeiro quem. E este quem, estamos a falar do século XVIII, é essencialmente pregadores do século XVIII. Também há António Vieira, também há, e no caso de António Vieira, edições piratas, com datas anteriores, portanto, baralha um pouco aqui a questão. Mas, portanto, há alguns exemplos e alguns editores, impressores, que de certa forma aqui fazem um trabalho de edição, que é o João Antunes, por exemplo, vão procurar alguns sucessos do século anterior, mas no essencial, os pregadores que se publicam são os pregadores recentes, são os pregadores próximos, são os pregadores que são conhecidos das pessoas. E neste caso, para um conjunto, portanto, nos tais cerca de 1000 edições, e para um número pouco menos metade de pregadores, portanto, não é que cada um tenha 2 sermões, qualquer coisa, mas portanto, há uns que têm muitos e outros que têm 1 ou 2, para um total de cerca de 444, como veem, quase 400 são portugueses. E depois aqueles 30 e tal franceses vêm logo a seguir, que correspondem no essencial a essa última vaga, né? Que é, bom, mas então quais são os bons exemplos? Então vamos ler o Burro da Lu, vamos ler Quais são os lugares de pregação mais frequentes? Bom, é claro que é Lisboa, mas logo a seguir a Bahia. Como veem, portanto, há alguma variedade. Mas no caso de Mafra, a importância do convento e da escola, não é por ser uma localidade politicamente tão importante. Estes são os mais frequentes, mas o conjunto é um conjunto muito numeroso. Quer dizer, podemos dizer, bom, quem diz o seu sermão na Capela Real certamente tem mais probabilidade de vir a ser publicado. Isto não é os lugares onde se fazia pregação, é os lugares cuja pregação foi impressa. Portanto, quem pregava na Capela Real tinha, obviamente, mais probabilidades de vir a ser publicado do que quem fazia numa terrinha qualquer do interior. Mas a variedade é muito grande. Portanto, só que, portanto, para esses 1000, enfim, 10 sermões é 1%. Não é? Portanto, 10 sermões, ou 10, neste caso não é sermões, 10 publicações. Os lugares de impressão é muito mais reduzido e a diferença é muito maior. Portanto, é essencialmente Lisboa. Aqui há logo uma outra informação, que é a diferença entre a primeira metade do século e a segunda metade do século, portanto, quebra enorme de publicação na segunda metade do século XVIII, e a relação com as outras localidades onde se imprimia, que
facto, muito desequilibrados. E depois algumas indicações de preços. Portanto, do século XVII para o XVIII, isto não é propriamente um cálculo de inflação, mas há estabilidades que são diferentes, né? Portanto, isto é para sermões individuais, in quarto, que depois, portanto, passando para as recolhas. Portanto, aqui, isto é uma recolha de 1701 do Manuel Gouveia, portanto, este do Frei Santo Eliseu, já de 40. Isto são preços, portanto, são exemplos de preços de coleções em quarto, portanto, estes também são em quarto. Estes exemplos, quer dizer, se uma pessoa tiver um olho geométrico, percebe uma diferença, mas eu mostro tudo. E aqui já usei em octavo. Quer dizer, portanto, há aqui uma outra história, que é a nível da edição. Quer dizer, portanto, como aquilo que é, não digo uma tendência de transformação geral na edição, mas a introdução de edições mais baratas e a introdução mais forte do in octavo, no campo do sermão, funciona como no campo dos outros. Não é diferente. Portanto, aqui tem, então, aquilo que o vosso olho geométrico podia ter visto naqueles preços, que é a diferença. Aqui os números que aqui estão em baixo não conta, porque tem a ver com ocorrências, não são datas. Mas dá para ver aquele planalto ali, é a primeira metade do século XVIII. Ali tem a queda de preços. Vocês vão dizer, mas também há a questão das páginas. Eu mostrei-vos páginas, dá para ver que esta variação não está em relação direta com as páginas. Portanto, é uma quebra real. Uma quebra de preços, e depois os riscos a vermelho são os in octavos. Quer dizer, portanto, há praticamente uma quebra que depois se ganha corpo, né? Portanto, é o in octavo que funciona, e funciona essencialmente para as pequenas coleções, não é para os... Bom, e então, agora, só para concluir com este pequenino exemplo, um grande e um pequeno, temos aqui dois oratorianos, né? Uma publicação de 1719 e uma outra já dos anos 80, né? O Padre Curado publica em quarto grande, né? E tudo a Almeida, obviamente, em octavo. Bom, eu acho que já